A graça e a paz do Senhor Jesus. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Você sabia que a história de Sodoma e Gomorra também é um sinal escatológico? Se você não sabia, vem comigo para mais um Destrinchando a Palavra. Vamos ao texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 16, que o subtítulo diz: Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu o saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Então, em todos os tempos, em todas as dispensações, Deus sempre nos deu um sinal escatológico. Nós só vamos olhar a dispensação adâmica, Deus deu o sinal escatológico, ou o sinal acerca da expulsão do homem do paraíso, a morte de Caim e Abel e tal. Na dispensação adâmica. Na dispensação pré-diluviana, ou antediluviana, ele foi nos dar o sinal escatológico com a salvação de Noé e sua família através da arca. Já na dispensação patriarcal, ele nos mostra a sua misericórdia ou a salvação de Ló e sua família da destruição que viria sobre Sodoma e Gomorra, anunciando também a Abraão o que aconteceria, e Abraão intercedendo pela vida do povo de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história, sabemos que o Senhor, na sua ida a Sodoma e Gomorra, ele passou pelo acampamento de Abraão, e no acampamento de Abraão, ele anunciou o nascimento de Isaac, que aconteceria ali 9 meses, um ano depois da sua visita ali. Essa manifestação de Deus no acampamento de Abraão é chamada pelos teólogos de teofania, que é a manifestação da pessoa de Cristo antes da sua encarnação. É o verbo, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, fazendo conhecer a pessoa de Deus aos homens. Nesse caso, o Senhor Jesus, antes de ter o nome de Jesus, aqui na terra, porque Jesus, ou Yeshua, quer dizer o Senhor é salvação, Deus é salvador, ou salvação simplesmente, ele se manifesta a Abraão para anunciar o nascimento de Isaac, que daria continuidade à genealogia de Abraão, que formaria a nação de Israel mais para frente, com a geração de Esaú e Jacó, escolhendo Jacó, aborrecendo Esaú, e a partir de Jacó formando as 12 tribos de Israel, e assim dando sequência à promessa que ele havia feito de da descendência de Abraão vir o Salvador. O propósito de Deus sempre foi esse: trazer o Salvador, através da genealogia de Abraão, trazer o Salvador ao mundo. Sabemos que Abraão passou por todos os processos, ele chegou ao fim de sua vida
agradando a Deus, chegando ao status de ser chamado amigo de Deus, né? Pelo menos o título, né? E Abraão morreu farto de dias. Mas falando sobre a questão de Sodoma e Gomorra, os anjos foram a Sodoma e Gomorra, todo mundo que conhece a Bíblia conhece a história. Eles se achegaram à cidade, foram hospedados por Ló, né? E a mensagem deles era: Ló, sai depressa da cidade. E a Bíblia diz que os homens da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. Olha só o nível de depravação moral que os caras tinham. Então, não só isso, mas outras coisas também que desagradavam a Deus no seu nível máximo. Então, Sodoma e Gomorra, ela é uma forma de mostrar a impiedade humana no seu grau máximo. E essas coisas pesaram diante de Deus, de forma que a destruição da cidade foi um sinal que Deus deu para a humanidade, que naquele tempo era muito menor a quantidade de pessoas que tinha na Terra. Hoje nós temos 8 bilhões, naquele tempo se tivesse lá 10 milhões de pessoas na Terra era muito, né? Sei lá, não posso dizer, mas a gente sabe que a população da Terra é bem menor do que a de hoje. Então esse sinal dado em Sodoma e Gomorra, ele mostra para a humanidade que um dia o juízo de Deus vai ser estabelecido sobre a terra. A escatologia bíblica, ou seja, a palavra escatologia vem do grego escatos e logia, que é doutrina das últimas coisas, né? Ou os últimos acontecimentos entre a humanidade e Deus. Então essa doutrina é uma doutrina autônoma e ela é estudada e ela tem dentro da escatologia bíblica algumas linhas de interpretação, né? As igrejas pentecostais, a grande maioria delas, a Assembleia de Deus principalmente, ela adota a linha pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, que fala sobre a retirada da igreja antes da destruição, antes da grande tribulação. No caso, se baseando aí pela retirada de Ló e sua família antes da destruição de Sodoma e Gomorra, dá uma dica de que o pré-tribulacionismo é uma corrente que é válida e aceita. Mas também tem dentro das correntes teológicas da escatologia os médio-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Que são pessoas que creem no arrebatamento da igreja, ou da retirada da igreja da face da terra na metade da grande tribulação ou após a grande tribulação. O mais aceito, na minha compreensão, seria o pré ou médio tribulacionismo. Porque olhando para esse sinal escatológico dado na vida de Ló e sua família, que simboliza nesse fato aí a retirada rápida, violenta, rápida, né, com pressa, de Sodoma e Gomorra, mostra que Deus vai poupar os seus fiéis. Por isso Abraão faz aquele pedido para Deus, né? Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Deus falou que não. Ele foi baixando a cota até chegar em 10. Não tinha nem 10 justos da cidade. A Bíblia diz que Ló ainda correu naqueles que seriam seus futuros genros ou parentes, né? Para casar com isso. Eles não acreditaram na mensagem de Ló, que a cidade ia ser destruída. Eles ficaram para lá e Ló meteu o pé com a família dele. Ou seja, a mulher e as 2 filhas. A Bíblia diz que nessa saída de Sodoma e Gomorra, quando começa a cair do céu saraiva de fogo para destruir a cidade, a mulher de Ló, né, olha para trás. Quando ela olha para trás, ela se converte numa estátua de sal. O que houve, o cataclisma que aconteceu nos arredores do Mar Morto, a gente não pode saber o que é que foi. Só a Bíblia diz que pela manhã Abraão olhava para aquela região e só via coluna de fumo, de fogo, de fumaça subindo daquela região. É como se tivesse explodido uma bomba atômica ali. E destruiu as 2 cidades de Sodoma e Gomorra, que ficavam ali nos arredores do Mar Morto, do Mar Salgado. Então nós entendemos que dentro desse sinal escatológico, Deus vai salvar aqueles que ouvirem a mensagem e se retirarem do meio daquele povo iníquo. A chamada da igreja, a palavra igreja mesmo, vem do grego eclésia, que quer dizer chamados para fora, ou seja, chamados para fora desse sistema ímpio,
desse sistema iníquo que o mundo é e transmite para as pessoas, né? Nós vemos aí que o coração da mulher de Ló, né, mesmo fazendo parte daqueles que foram chamados para fora da cidade, o coração dela estava nas coisas de Sodoma e de Gomorra. Então, quando Jesus fala, né, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o juízo, né, sobre o arrebatamento da igreja, ele fala sobre assim, se tiver um será levado, outro será deixado. Se estiverem dois no campo, um será levado, outro será deixado. Mostra que muitos dos que fazem parte dos chamados podem ainda estar com seus corações presos às coisas desta vida. Por isso, né, algo que nós temos que ter no coração é a vigilância constante. Porque essa vigilância, essa comunhão com Deus, esse apego às coisas do céu e o desapego das coisas da terra é que vão nos garantir, aleluia, uma real salvação. Lógico que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas a fé, né, ela nos impulsiona a uma vida de obediência. Nós vamos ver que Abraão, ele aparece logo mais depois desse evento, né, quando Isaac nasce, né? Isaac ainda criança, cresce e chega num determinado ponto, né, da vida, porque tudo que ele está lendo aqui, ele se passa em período de 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? A Bíblia diz que Ló foi viver nas montanhas de Zoar e lá ele gerou dois filhos com as suas filhas, tanto é que a mente daquelas meninas estavam presas na iniquidade, porque apesar de não existir ainda a lei, né, a lei de Moisés que dizia que proibia o incesto, elas praticaram algo que aos olhos de Deus não é lícito, né? O pai ter filhos com as próprias filhas. Então já estava impregnada nelas o pecado de Sodoma e Gomorra, e elas, por acharem que não iam ter descendência, que não tinha homem na região, elas então embebedaram seu pai Ló, e dali formaram dois povos, que se tornaram também inimigos de Israel. Israel é rodeado de parente que é inimigo, né? É uma coisa muito estranha. Nessa sequência toda, logo após o nascimento de Isaac, né, acontece um ano depois dessa tragédia da destruição de Sodoma e Gomorra, mais ou menos um ano, né, em tempo de gestação de Sara, ela dá à luz a Isaac. Na outra aula falei sobre o surgimento dos povos islâmicos, né, dos povos árabes, que deram origem a uma religião, a religião muçulmana, o islamismo, e então nasce Isaac. E acontece todo um processo de disputa entre Sarai e Agar, né? De Ismael desdenhar de Isaac, e aí começa todo um processo de inimizade dentro da família, até que Agar é expulsa do acampamento junto com seu filho Ismael, e ali eles vão dar origem aos povos árabes. Agora falamos também do nascimento de Isaac. Isaac nasce, né? Vira o centro das atenções de Abraão e de Sarai. Ele começa a crescer e Abraão começa a investir na vida de Isaac, a um tal ponto aonde nós vamos entender que Deus, ali pela idade dos 20 anos de Isaac, mais ou menos, alguns teólogos têm isso por base, né? Abraão recebe uma ordem de Deus que diz: olha, oferece o teu filho, o teu único filho, a mim em sacrifício, ao lugar que eu vou te mostrar. E Abraão acorda pela manhã no outro dia, né, ele recebe essa ordem. Acho que é uma coisa que, se Deus pedisse para qualquer um de nós aqui, a gente sempre ia pensar 50 vezes. E Abraão acorda no outro dia, chama Isaac, chama 2 servos, albarda o jumento, coloca lenha sobre o jumento, leva o fogo, chama Isaac e se dirige 3 dias de caminhada para chegar a um local onde ele sacrificaria, ofereceria Isaac em sacrifício. O que nós entendemos? Nós entendemos que Deus não queria matar Isaac. Deus não queria ofender Abraão, mas Deus queria provar a Abraão, para Abraão mesmo, em quem estava o seu coração. E às vezes, muitas das vezes, nós não entendemos o porquê que Deus fez um pedido a Abraão
que ia contra os princípios do próprio Deus. Mas não era para que Abraão provasse a Deus, mas era para Abraão tomasse a consciência de que o seu coração não deveria estar só na promessa, mas deveria estar no dom. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Assim o YouTube vai entender que você está gostando e vai dar aquela moral para nós. Então, a questão é o seguinte, essa pergunta que você fez com relação a Isaac poder se desvencilhar de Abraão, tá? Ser um adolescente, uma criança, ou um adulto, ele ainda não era um adulto, ele tinha na faixa de 19, 20 anos, que é o que os teólogos dizem. Ele poderia muito bem se desvencilhar de Abraão. Ele podia não aceitar que o pai fizesse isso com ele. Mas Isaac havia acompanhado Abraão durante a sua vida muitas vezes aos sacrifícios. Ele já tinha entendido, já estava impregnado nele a cultura de obediência a Deus. Tanto é que Isaac depois se torna duas coisas que Isaac fazia. Isaac levantava altares ao Senhor e cavava poços. E tudo que ele cavava, tudo que ele botava a mão prosperava. Mas até Abraão entender que a sua esperança ou a sua fé não devia estar na promessa simplesmente, mas sim no dono da promessa, Deus exige a Abraão que ele sacrifique o seu Isaac. E às vezes nós somos levados a isso. Ele quer nos mostrar com isso que nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas desta vida, mas devemos colocar nossa esperança na palavra de Deus. É lógico que Isaac ele tinha a consciência de que ele podia se desvencilhar do pai, mas a Bíblia diz que ele foi colocado sobre o altar, ele, como Cristo, ele se entregou para o sacrifício, porque eles tinham consciência de que até mesmo das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaac. Então é uma maneira literal e uma maneira figurada de Deus apontar para Cristo, apontar para a salvação em Cristo. Né? Tanto é que Isaac subindo para o sacrifício, ele pergunta para o pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, né? Porque você não criava fogo do nada, você tinha que levar uma brasa, levava o fogo, né? num lugar que tinha condições de você depois criar o fogo, e ele está aqui, e cadê o cordeiro? E a célebre frase de Abraão diz: o Senhor para si proverá o cordeiro, fazendo uma alusão ao que o próprio Deus faria com a salvação humana. Porque a nossa salvação não depende de obras humanas, não depende do nosso sacrifício. Tanto é que ele não deixa sacrificar Isaac, mas depende do sacrifício do próprio Deus em favor do homem. É como nós lemos esses dias lá na igreja, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo a humanidade que se havia desviado da sua presença. Então é algo que a gente tem que entender, que o sacrifício de Isaac, ele nos mostra e nos aponta figuradamente para Cristo, e literalmente quer dizer para nós que nós não devemos colocar confiança no homem, ou no braço do homem, né? A própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, né? Mas Deus de uma maneira literal mostrou para Abraão que ele deveria confiar na providência de Deus, e isso Abraão já fazia. Então, quando Deus pede Isaac em sacrifício, ele não está pedindo para Abraão, só para Abraão provar para ele que ele cria, não. Porque Deus sabia que Abraão cria. Porque na hora que ele acordou de manhã, ele mandou o Isaac pegar lenha, pegar o jumento e subir, e caminhar 3 dias no deserto. Deus já sabia a intenção. Então, a intenção de Abraão em sacrificar Isaac já era a prova de que Deus podia confiar nele, porque ele fazia jus ao chamado que Deus havia feito. Deus já sabia disso de antemão, porque Deus é onipotente, onisciente, ele é tudo em todos, né? Então nós entendemos dessa maneira o sacrifício de Isaac na cruz. Eu estou colocando isso em contraposto à execução do juízo de Deus com relação a Sodoma e Gomorra, porque o juízo, né, que vai ocorrer um dia, né, está próximo. Nós estamos vendo os sinais dos tempos todos se cumprindo, nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo na terra, nós estamos vendo as profecias se cumprindo e a vinda de Jesus próxima. Então, o cordeiro já foi sacrificado, o cordeiro já foi imolado, seu sangue foi derramado, e todo aquele que nele crê não perece.
todo aquele que nele crê se conserva vivo. Então é aquele que, como Ló, ouviu a voz dos anjos, dos evangelistas, né? Daqueles que levaram a palavra, creram e saíram. Porque a palavra, igual eu falei no início, né? A palavra igreja vem do grego eclésia, que quer dizer chamados para fora do sistema político, religioso, moral, para sair, né? Chamados para fora. E nós, como igrejas, fomos chamados para fora dessa Sodoma e Gomorra que está virando o mundo. Tanto é prova disso que nós vemos aí, né? Aborto querendo ser legalizado, em muitos países já está legalizado o aborto, né? Isso é uma abominação a Deus. A união de pessoas do mesmo sexo, como casamento, né? É uma abominação, segundo a palavra de Deus. É lógico, as pessoas têm suas opções, faz o que quiser. O que vai acontecer com ela depois da morte é problema dela. Mas você normatizar isso, colocar isso como regra, como lei, aí é um pouquinho demais, né? Eu amo as pessoas, amo os homossexuais. Para mim não tem problema o cara ser o que ele quiser ser. Agora, no final dos tempos, vai ter que aguentar as consequências. Algumas pessoas perguntam, ainda falando sobre Sodoma e Gomorra, sobre a depravação moral deles em todos os aspectos, né? Principalmente no aspecto sexual. Aquilo que Jesus disse. Algumas pessoas dizem, mas eu nasci assim, eu não consigo mudar. Aquilo que Jesus falou para todo mundo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, uma das premissas da salvação é negar-se a si mesmo, prazeres que o mundo diz que é lícito. Nem tudo que é normatizado no mundo é aceito por Deus. Então, querido, quer ser salvo? Quer morar no céu? Negue-se a si mesmo. Isaac é símbolo disso. Quando ele é sacrificado, quando ele vai ao sacrifício, ele está negando a sua vida. Ele ia deixar de existir, Isaac. Negou, como Jesus negou-se a si mesmo. Ele abriu mão da sua vida por amor na nossa salvação. Então, o sacrifício de Isaac, ele figura isso. A destruição de Sodoma e Gomorra figura o juízo de Deus que vai ocorrer em algum tempo. E ele está próximo de ocorrer na face da terra. Então, que nós possamos ouvir a voz de João Batista, que dizia assim, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa voz está ecoando há mais de 2000 anos. A igreja, a linha de pregação da igreja deve ser essa. Jesus não prometeu para ninguém aqui nessa terra carro, casa, dinheiro, fama, aceitação. Jesus não prometeu nada disso para ninguém. O que ele prometeu para nós foi ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está entendendo? Então, que esses sinais que foram dados, ali em Sodoma e Gomorra possam abrir nossos olhos espirituais, tocar nossos corações de pedra, para que tenhamos corações de carne, onde o Espírito Santo possa falar mais e mais. Deus abençoe.